Graças a paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, falando para os irmãos mais um estudo a, sobre a teologia sistemática, né, o princípio da teologia reformada, melhor dizendo. Mas antes disso, eu gostaria de ler uns salmos, gostaríamos de orar aos irmãos, clamar a Ele o perdão de nossos pecados, mas antes disso, vamos ler um salmo. Salmo de número 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste dos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Inicia-se da mesma maneira que termina o salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão magnífico é em toda a terra é o teu nome, a terra que ele criou, a terra que ele formou. E é esse Deus que nós adoramos nesse momento. É esse Deus que nós bendizemos. É esse Deus que é adorado por toda a terra. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Ó Pai, nós queremos bendizer a Ti, nós queremos Te glorificar pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelo Deus que se importa conosco, que ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica. Nós adoramos a Ti, ó Pai, em espírito e em verdade. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque em Ti nós temos o amparo, em Ti nós temos a direção, em Ti nós temos, ó Pai, o sustento de nossas vidas. Em Ti nós temos o socorro e o perdão de nossos pecados, ó Pai. Ó Pai, é esse Deus que criou os céus e a terra, o universo, mas ao mesmo tempo está aqui do nosso lado e ouve o nosso clamor e os nossos pedidos e os nossos anseios. Por isso, Deus, em nome de Jesus, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoe, Senhor Deus, as vezes e muitas vezes que pecamos contra Ti e ofendemos, Senhor Deus, a quem o Senhor é. Perdoe pelas muitas vezes que nós amamos, ó Pai, os nossos desejos e as nossas vontades e não amamos ao Senhor. Nos perdoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Ah, nós estamos falando um pouco sobre. Estamos no mês de, de missões, né? De missões, não, da reforma protestante, perdão. O mês de reforma protestante. E, e nós estamos no estudo de quarta-feira sobre alguns temas da teologia protestante, né? Nós falamos um pouco sobre Deus, sobre a revelação dele, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o homem, né? Sobre a criação, em especial o homem. Por isso eu queria abrir com você, rapidamente, o livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 26, 27 e 28. Gênesis capítulo 1, 26, 27 e 28. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou, pois, o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esse é o texto que nós leremos. A Bíblia, ela não é um manual científico, tá? A gente precisa deixar bem claro isso. A Bíblia não é um manual científico. Ela não pretende nos ensinar química, física, biologia, botânica e assim por diante. Entretanto, não significa que ela não quer nos passar algo sobre esses temas, sobre essas áreas. Por exemplo, um exemplo melhor. A Bíblia não é um livro de política, de economia. A Bíblia não se detém a ensinar somente isso. Mas isso não significa que ela não nos passe conceitos e ideias sobre esses temas de como devemos viver. Então, ela não é um livro. Você vai chegar lá e falar assim: não, eu quero ler um livro de biologia, um livro científico. A Bíblia não tem essa ideia. E isso é interessante, por quê? Algumas pessoas falam, né, que a Bíblia ela não deve ser crida, né, porque na Bíblia não fala sobre dinossauros, né. Isso, quando eu era mais novo, falava muito sobre isso, né. Sendo que dinossauro é uma palavra ah, do século passado, né. Então seria meio anacrônico falar que na Bíblia vai tratar sobre dinossauros, né, sendo que é uma palavra nova tecnicamente. Então ela não tem esse objetivo. A Bíblia, ela escreve o tema dela principal escrito de Gênesis a Apocalipse é a história da glória de Deus. O que Deus está fazendo? Deus está formando um povo que o adore, que o glorifique. Deus formou todas as coisas, criou todas as coisas para a sua adoração, para a sua glória, né? E Deus cria então o homem conforme o conselho da sua trindade. E a criação do homem não é somente uma criação de duas pessoas lá, de Adão e de Eva. O homem que eu vou trabalhar aqui é ser humano, tá? Então, a criação do homem, do ser humano, não é somente lá no fundo, lá atrás, no passado distante, a criação de Adão e de Eva. Não. Ali, quando Deus cria Adão e Eva, está falando também que nos criou, tá? Quero ler só um trecho de um livro de Kuyper que vai falar sobre isso. Ele fala assim: quando Deus criou a Adão, ele nos criou também. Na natureza de Adão, ele produziu a natureza que vivemos, que agora vivemos. Gênesis 1 e 2 não é história de estranhos, mas de nós mesmos com respeito à carne e ao sangue que levamos conosco, a natureza humana em que nos assentamos para ler a palavra de Deus. Ou seja, o que o Kuyper está falando aqui é que quando Deus cria Adão e Eva, perdão, ele não está criando somente Adão e Eva, ele está criando toda a humanidade, está criando a mim e a você também. E isso é interessante porque Deus faz isso no conselho da Trindade, tá? Deus faz as coisas conforme a sua vontade no conselho da sua Trindade. Olha só, Efésios capítulo 1, vamos abrir lá. Efésios capítulo 1, verso 11. Olha só o que diz. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança e predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Salmo 115, Salmo 115, verso 3. Olha só. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E o Salmo também, de número 135,
Verso 6 diz assim: Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus, na terra, no mar e nos abismos. Tudo que Deus tinha que fazer, ele fez conforme a sua vontade. E na criação do homem, ele se aconselha consigo mesmo e delibera para a criação do homem. Ele diz assim, verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que ele está querendo dizer aqui? Aqui é claramente mostrando para nós a Trindade. Deus, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus uno, mas ao mesmo tempo trino. E nele subsiste o Espírito Santo, Deus Pai e Jesus Cristo, Deus Filho. O Espírito Santo não é uma força, não é uma. Igual a gente, criança, pode imaginar, uma bola redonda, né, que fica brilhando assim, né? Não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força. Algumas religiões, algumas seitas acreditam que o Espírito Santo é uma força, como por exemplo, Testemunha de Jeová. O Espírito Santo não, o Espírito Santo é uma pessoa que faz parte dessa trindade. Então, o Deus Todo-Poderoso, está conversando consigo mesmo, se aconselhando consigo mesmo e deliberando consigo mesmo, mostrando aí para nós a singularidade do homem, porque em nenhum momento da história da sua criação acontece isso, somente na criação do homem. O homem, então, ele é produto da vontade soberana de Deus. Essa vontade singular em que ele olha para si e conversa consigo mesmo, e se aconselha consigo mesmo e diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Assim, o homem não foi criado pelo acaso, mas sim segundo a santa, sábia, soberana vontade de Deus. Eu queria recomendar, como eu fiz na semana passada, recomendo esse livro da ABU, da editora da ABU, né? Chamado A Falência dos Deuses, de Vinod Ramachandra. E ele traz, no capítulo 3 sobre um pouco sobre a criação. Ele quer trabalhar aqui para nós. A ideia dele é que Gênesis foi escrito por Moisés para mostrar para o povo que estava saindo do Egito, que tinham muitos deuses, indo para Canaã, que tinha muitos deuses, quem era o Deus que estava tirando eles do Egito. Então ele mostra ali que o Deus que tirou eles do Egito, Deus soberano, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ele faz algumas comparações do que se tinha no Egito que se esperava em Canaã com os deuses. Por exemplo, ele apresenta para nós ali, em Gênesis, um teísmo, o Deus único, um único Deus, o teísmo, em comparação ao politeísmo que existia tanto no Egito como em Canaã e como existe nos dias de hoje, tá? Um politeísmo. Ele mostra ali na sua criação, né, em Gênesis, que as coisas foram criadas pela palavra de Deus, trazendo rivalidade contra um ritual cultural que existia. É, não sei se você já viu o filme antigo, né? Dos anos, início dos anos 2000 uma coisa. Eu só não lembro qual dos, acho que é o 2, chamado Madagascar, desenho, que para trazer fluir de novo o rio, eles vão sacrificar a zebra, não, sacrificar a girafa, né, o Melman. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que antigamente tinham esses rituais, né? Esses rituais culturais. E quem cria todas as coisas, Deus faz não através de rituais, Deus faz através da sua palavra. Ele fala, ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: haja separação na terra e houve separação na terra. Ele disse: façamos o homem e o homem foi feito. Não teve nenhum ritual, nada extra
Não, pelo contrário, foi a palavra de Deus. Em compensação, também nós temos uma boa criação. Gênesis mostra isso para nós, diferente de um mundo bizarro e até mesmo mal que nós temos. Isso afeta nos nossos dias. Você falar, ver, não, a matéria é mal, nós precisamos nos libertar deste mundo mal, dessa matéria, porque o espírito que é bom, somente o espírito. Então, o que que Gênesis está querendo mostrar? O que que Moisés está querendo mostrar para nós? Que a criação é boa, não é ruim, né? Do contrário que tem sido vivido. E não somente isso, o homem, ele é a coroa da criação, ele é feito de uma maneira singular. Ele é feito de acordo com a vontade soberana de Deus que diz: quero fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Diferente, como foi falado antes, que o homem surgiu do acaso, o homem não surgiu de um acidente. O homem não é um acidente, tá? E por ele não ser um acidente, ele é a coroa da criação formada pelo próprio Deus. Os seres humanos, como a imagem de Deus. O ser humano é criado à imagem de Deus. O homem não é a imagem ou o erro dos deuses. Ou, como nós temos hoje, o homem não veio do macaco. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso é interessante porque você ser criado à imagem e semelhança de Deus nos mostra que nós somos ícones de Deus. O que é um ícone de Deus? Eu estou falando aqui na tela de um computador. Os irmãos provavelmente vão estar ou na tela do computador ou do celular. Se você estiver na tela do computador, você tiver um ícone ali do Word, do Excel, de qualquer outro programa, o ícone que aparece na tela principal tem 1 KB, é uma coisinha leve, que você pode jogar fora e não vai fazer falta. Mas através desse ícone você consegue abrir os gigabytes do programa que você quer abrir, do Word que você quer abrir e assim por diante. E a ideia de ícone, a palavra ali, é mais ou menos essa, que nós seres humanos temos poucos kbytes, mas criados à imagem e semelhança de Deus era o ponto de que quem olhasse para nós estaria vendo a infinita terabytes de Deus por detrás de nós. Entendeu? Nós seríamos essa imagem que refletia a imagem desse Deus maravilhoso. Isso é importante porque nosso Deus, por ser criado a imagem e semelhança dele, traz para nós algumas características muito importantes. Mas antes disso, antes de falar dessas características, eu quero só trazer um ensinamento rápido aqui para nós. Ser criado em imagem e semelhança de Deus, nós temos que respeitar o ser humano de qualquer maneira. Por isso que lá em Efésios, vai nos dizer no capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades desse mundo. Nossa luta não é contra o outro, nossa luta é contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra o diabo. Então eu não posso rebaixar o outro a nada. Desumanizar o outro, falou que, e próprio Cristo diz isso, que nós não devemos chamar o outro de tolo, né? Porque senão nós estaríamos pecando. Então eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o outro, por mais que eu discorde, por mais que seja diferente, por mais qualquer coisa, ele é a imagem e semelhança de Deus. Logicamente, por causa do pecado, corrompida por causa do pecado. Mas nós não perdemos essa característica por completo. Ela está corrompida, mas não está perdida. Por quê? Porque as características que mostram para nós desse Deus que é dado por nós. Deus é um Deus pessoal, ele tem personalidade. Por isso que ali nós temos a Trindade, ele está conversando com a Trindade. Deus não é um ser isolado, ele é um ser relacional e pessoal, ele se aproxima. Então nós somos assim. Nós somos seres pessoais. Essa característica de Deus é dada para mim e para você. Por isso que Deus olha ali na sua criação e diz: não é bom que o homem esteja só.
vou fazer alguém igual a ele, a imagens e semelhança. Tira da costela. Não é bom que o homem seja só. Por quê? Porque o homem tem essa característica pessoal, essa a característica relacional com Deus, né? Não somente isso, mas características de Deus também. Deus é justiça, Deus é santo. Então ele mostra isso para nós. Ele nos dá esse senso de justiça e ele nos dá e mostra para nós a necessidade de sermos santos. Por mais que o homem peque, por mais que ele não acredite em Deus e ele peque, ele sabe que o que está fazendo é certo ou errado. Ele sabe disso. Isso são características de santidade e de justiça. Entendeu? Características de Deus que é dado a nós, seres humanos. Liberdade. Nós gostamos de sermos, nós desejamos sermos livres. Então, esse é mais uma característica. Deus é livre para fazer tudo conforme a sua vontade. Na criação, o homem foi criado livre. E isso daqui é importante, irmãos. Adão e Eva foram criados livres. E aqui nós temos que entender o que é essa característica de liberdade. Tá? Nós não somos livres hoje como eu posso fazer qualquer coisa do jeito que eu quiser. Não, porque nós somos afetados pelo pecado. Então tudo que eu faço, ela não é livre, mas ele é preso a essas raízes do pecado em minha vida. Eu não tenho o livre-arbítrio, eu tenho a livre agência, eu posso agir de qualquer maneira, mas sempre atrelado a esse gênio do pecado. Quem teve o livre-arbítrio foi Adão e Eva. E o livre-arbítrio é o quê? É mudança de natureza. Eles saíram de uma natureza santa, sem pecado, para uma outra natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa está nos seres humanos. Nós não conseguimos fazer nada que não venha arraigado a esse pecado. Por isso que precisamos de Cristo. Por isso que Efésios vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e por isso que vai nos dizer também que nós precisamos que Deus nos dê a vida. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, que Paulo vai nos falar, que o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas sim o mal. Por quê? Porque eu estou preso nessas características do pecado. Então eu não tenho livre-arbítrio. Eu não posso mudar minha natureza. A minha natureza é pecadora. Logicamente, no céu, no novo céu e na nova terra, vai ser diferente. Teremos uma natureza santa. Mas hoje, eu não consigo mudar. Adão e Eva poderiam. E eles fizeram. Saíram de uma natureza santa para uma natureza pecaminosa. Nós temos conhecimentos espirituais. Nós sabemos que estão acontecendo, que tem alguma coisa espiritual, mesmo que essa coisa espiritual às vezes não seja o que a Bíblia nos diz, mas nós buscamos, de certa maneira, coisas espirituais, né? Nós temos a imortalidade, nós não fomos criados para morrer, nós somos criados para viver eternamente com Deus. Hoje, nós, até mesmo aqueles que não irão desfrutar plenamente e eternamente de Deus, estarão eternamente no inferno. Nós temos também uma espiritualidade. Calvino nos diz que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. Nós temos essa espiritualidade. Se nós não adoramos a Deus, nós adoramos qualquer outros deuses que nós fazemos conforme a nossa imagem e semelhança. Eu adoro dinheiro, eu adoro o prazer, eu adoro meu desejo e assim por diante. Eu adoro coisas que não são Deus, né? Não é o Deus verdadeiro.
Então eu tenho essa necessidade de adoração. O ser humano é um ser adorador. E nós somos criados também com domínio sobre a natureza. Ah, o texto que nós lemos fala sobre isso, dominar e sujeitar a natureza. E qual que é o pecado? O pecado entra de vez na terra porque Adão e Eva não dominou e não sujeitou a serpente, pelo contrário, deixou-se ser dominado e sujeitado pela serpente, deixou ouvir o que a serpente falou. Logicamente que a partir dali a natureza não está completamente aos nossos domínios. Né? Nós temos tsunami, nós temos furacões, nós temos terremotos, nós temos catástrofes gigantescas que nós não conseguimos dominar. Mas vai chegar um momento que aquele, o perfeito, que diz para o mar, se acalme e se acalma. Que diz para a tempestade, para, e ela para. Esse homem, Jesus Cristo, vai mostrar e refazer todas as coisas nesse novo céu e nova terra. Então a criação do homem é bela, é perfeita. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, trazendo para nós esses ensinamentos, né? Entretanto, nós temos o pecado, nós temos falhado, nós falhamos ali na verdade em Adão. Nós temos esse gene do pecado, de Gênesis 3, esse DNA pecador que em Jesus Cristo será feito tudo diferente. Haverá essa mudança, essa transformação. Deixaremos esse gene pecaminoso para voltar a ter uma natureza santa, herdada pelo segundo Adão, por Cristo Jesus, aquele que viveu sem pecado, aquele que morreu sem pecado, aquele que foi feito maldito no madeiro, em meu lugar e em seu lugar, sem pecado, para que possamos voltar a essa origem de Gênesis capítulo 1 e 2, de criação perfeita, de relacionamentos perfeitos, de justiça perfeita, de santidade perfeita, de liberdade perfeita, de um conhecimento espiritual perfeito, de uma real imortalidade, de uma espiritualidade e adoração ao Deus Criador de todas as coisas e ao real domínio da natureza. Esse é Cristo Jesus, o perfeito homem que nos faz de novo o que deveríamos ser desde o início. Essa criação maravilhosa do Senhor é uma criação boa, corrompida pelo pecado, mas é uma criação boa. E Deus está fazendo tudo novo. Deus está mudando todas as coisas novamente. E nós fazemos parte dessa história. É o que nós falamos, perdão, é o que nós falamos dentro de uma teologia reformada: criação, queda e redenção. Houve uma criação boa, alguma coisa aconteceu que teve um erro, teve pecado, as coisas que deveriam ser não é mais. Houve então a redenção em Cristo Jesus. E teremos. Houve a queda e, por último, a redenção em Cristo Jesus. E alguns acrescentam a glorificação futura. E é isso que nós mais desejamos: viver este mundo sem o caos que ele é. Isso não vem de nós, irmãos, isso é Cristo Jesus que faz por nós. Vamos orar? Vamos orar a Deus e clamar para que Ele possa nos abençoar e nos fazer permanecer firmes nessa vontade dEle. Feche os seus olhos. Pai, nós te adoramos e te bendizemos pelo Deus maravilhoso e bendito que és. Todas as coisas foram criadas perfeitas, mas o pecado, Senhor Deus, o nosso desejo de ser maior do que nós somos, o desejo de ser como o Senhor, foi algo que nos fez distanciar do Senhor, Pai. Por isso,
Em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor esteja conosco. E queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações e atende. O Senhor consola, conforta, protege aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por muitas dificuldades por causa do erro do pecado. E não um pecado pessoal, mas o pecado Gênesis 3, que tirou essa ordem que deveria acontecer e veio doenças, e veio o problema, e veio o desemprego, e veio a adoração a outros ídolos, e veio a tantas e tantas coisas, veio frustrações, veio medo, veio tanta coisa, Senhor Deus. E mesmo assim o Senhor olha para nós e nos ama. Por isso esteja com aqueles que sofrem, esteja com aqueles que passam por dificuldades, seja qual for. Derrama a tua graça, teu poder sobre elas. Assim, te oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que tenha uma semana maravilhosa e nos encontramos semana que vem para o próximo estudo. Abraço.